Mensagem sobre um tema chamado temor e medo. É um tema bem interessante, bem profundo, porque ele começa do raso, como sempre explico, e vai mais a fundo, conforme os acontecimentos da história da humanidade. Assim testifica a Bíblia, a mensagem, né, do rei. E o temor é algo totalmente diferente do medo. O temor é algo que procede de Deus. Medo é algo que procede do pecado. Da pessoa, não tínhamos medo. Só existia antes temor. E o temor, ele procedia porque estava na nossa alma. Está em nossa alma. E o medo em nossa carne. Certo? Na forma pecaminosa que leva a amedrontar-se com razões, com situações, circunstâncias e coisas. Entende? Então, vamos para o provérbio que vai definir o que significa temor. Fato. Provérbio capítulo 9, a mensagem lá no livro de Provérbios, eu estou no versículo 10, que é a base de onde tudo começou. Diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Então, o temor genuíno, em base ao original, como assim foi implantado em nossa alma, né? Porque por mais que um ateu se levante e diga que não teme a Deus, que nem o reconhece como existencial, criador, no fundo da sua alma, Deus colocou um negocinho chamado temor. E quando ele é manifesto, ele se quebranta todinho, cara. Por mais que seja ateu. Eu já vi histórias, situações, pessoas que não segura não. Há uma diferença em que o temor, ele se manifesta-se de maneira espontânea, porque foi assim feito no início. E a outra parte, que eu vou falar mais na frente, é quando Deus não quer saber se você quer temer ou não. Ele mostra isso quando impõe o seu poder, a sua glória e a sua manifestação. Então, quando fala aqui, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento, é que não tem como ser sábio e não considerar ou reconhecer Deus acima e sobre tudo. Esse é o princípio do saber, pois foi o saber que dirigiu, através de Deus, a criação de tudo no universo. Um planeta, um cometa, uma estrela, o Sol, Plutão, Mercúrio, tudo direcionando, tudo esquematizando conforme o seu saber, a onisciência. O pintor do universo, ele pintou de acordo com o que ele entendia, com o que ele enxergava, com o que ele é, com o que ele tinha de concepção na sua total sabedoria, por ser Deus que não conseguimos compreender muito, mas o Espírito deixa algo a esclarecer, que ele é onisciente. É o que fala a respeito disso, uma das suas características exclusivas que o homem não herdou, a sua onisciência. Por isso, o reconhecimento em que o temor a Deus é o princípio do saber, é a humildade de adquirir sabedoria. E ele dividir e partilhar um pouquinho de tudo que ele é. Ao nosso pequeno entendimento, seria impossível entender totalmente, mas um pouquinho, conforme a minha aproximação e humildade para reconhecer isso, e principalmente o que eu falei, o temor, se torna totalmente apto a sabedoria se manifestar e despertar em você. Porque ela é a primeira coisa que desperta quando confessamos o nome do Rei. Quando confessamos e reconhecemos o nome de Deus. Eis a sabedoria à tona. É reconhecê-lo. É temê-lo. É entendê-lo e compreendê-lo. O que ele quer dizer. E o conhecimento do santo, entendimento. Porque conhecer um Deus perfeito e um Deus, um Criador excelso, soberano, né? Pô, é o que abre meu entendimento, o seu entendimento, e faz com que as coisas esclareiem e aí eu possa enxergar de onde vim, onde estou e para onde vou. Firme. De fato, o temor do Senhor é algo genuíno
de fábrica. Fábrica, porque não sentiríamos temor se o Senhor não tivesse implantado isso em nós. Então, se Ele implantou isso em nós, é porque tem temor. Só que, como eu falei, eu vou falar, ao original se baseia-se em dois princípios, o temor, como a espontânea vontade de reconhecê-lo pelo livre-arbítrio que nós temos, ao sentirmos essa presença. E quando Deus não está nem aí para a sua livre e espontânea vontade. Ele se manifesta e faz você temer, como Ele é. Porque Ele é Deus. Certo? Ele é Deus. De fato, tem vários exemplos. Egito, povo de Israel, situações em todo o Antigo Testamento, também novo, que Deus não esperou não, ter espontânea vontade não. Ele agiu. Ele impôs respeito, porque Ele é Deus. Como é que uma criatura vem querer tapeá-lo, ou menosprezá-lo, ou brincar com ele, a ponto de não receber consequência? Eis um manifesto de Deus. Entende? Então, desde já, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o conhecimento do santo, a prudência. Fato. Continuamos. E ele diz assim: uma natureza original de Deus, a natureza original de Deus é registrada em nossa alma, como eu estava acabando de falar, como um sentimento manifesto em reconhecimento à sua voz, a voz do excelso. Então, a sua voz, ela tem algo implantado, a voz do Eterno, do Excelso, tem algo que quando ela se manifesta, né? Quando ela alcança o nosso íntimo, comigo já aconteceu várias vezes, já acontece hoje, graças a Deus. É um arrepio na espinha, aquele toque de, meu Pai, o que é isso? Entende? É quando a alma entende e reconhece quem a programou, quem a criou, e quem está falando com ela. Eis mais fundo de um ateu, ou de uma pessoa que não teme, não quer muito saber de Deus, menosprezam, tem esse detectado. Tem esse negócio no centro da sua alma. Tem algo lá que ele programou para sentir, para reconhecer. É tipo um programa de reconhecimento feito pelo fabricador. É incrível. Feito pelo fabricador, Deus. Certo? Então, somente intercalada, como é, a natureza original de Deus registrada em nossa alma como um sentimento manifesto, em reconhecimento à sua voz, a voz do excelso. Somente intercalada pelo livre-arbítrio de escolher não ouvi-la espontaneamente. Ou seja, Deus nos dá, primeiramente, começa com o livre-arbítrio. Ele reconhece pelo que ele escolheu reconhecer, tipo, espontaneamente vontade. Ele não fez robôs como criou Adão e Eva. Ele fez seres, almas viventes, não robôs, certo? Eis, entanto, Deus mantém e conservar até hoje o livre-arbítrio, que algumas pessoas, com o passar dos anos da criação até aqui, quiseram tirar, né? Mas ele nunca deixa. Ele sempre intervém, porque é algo que ele conservou até o fim dos tempos. Foi o livre-arbítrio. E quem quiser tirar, se lasque, porque não segura não, filho. Então, é uma palavra se lasque, mas no popular português brasileiro, você entende que é isso. É base, não tem muita média nem falar. Porque é o que acontece com a gente que quer impor algo que Deus não mandou impor, ou colocar algo sobre sua palavra. No final, só dá zebra. Fato. Somente essa voz, ou seja, o temor, é somente intercalado pelo livre-arbítrio, né? De escolher não ouvi-la espontaneamente, mas pode ser quebrada pelo próprio excelso, como e quando assim quiser ser manifesto. Como eu disse aqui há pouco, o Senhor não tem, ele espera nós, espontânea vontade, porque nós somos robôs. Ele conserva até hoje o livre-arbítrio e vai conservar até o último dia, para podermos reconhecê-lo e escolhê-lo como o Criador de nossas vidas, excelso, certo? Do universo, de tudo. E tudo que foi ele, e sem ele nada que foi feito se fez. Certo? Fato. 1 João capítulo 1. Então, é isso. Ou, às vezes, acontece o contrário. Acontece que Deus não quer saber do seu reconhecimento espontâneo e temê-lo, né? Por livre e espontânea vontade. Ele se manifesta e quebra protocolos, porque ele é Deus. Fato. O que deixou bem claro um exemplo
lá no Antigo Testamento, o povo de Israel, quando ele se manifesta para falar com o povo de Israel, eu vou ler aqui o capítulo rapidinho, lá em Êxodo. Lá em Êxodo, que diz assim, capítulo 20, versículo 18 ao 22, diz assim: Vendo-se o povo diante dos trovões, e dos relâmpagos, e do som da trombeta, e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância, e disseram a Moisés: Fala tu mesmo conosco, e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Moisés disse ao povo: Não tenham medo. Deus veio prová-las para que o temor de Deus esteja em vocês e o livre de pecar. Na tradução a tradução mais próxima ao grego e ao hebraico é a tradução de 1611, que é a tradução da última reforma, né? A tradução medieval. E ela deixa bem mais próximo a tradução do original, do grego e do aramaico e do hebraico. Que no caso fala de temor, não fala de medo, tá? Não temam. Moisés que disse na original tradução assim, não temam. Na minha tradução, que é essa, fala basicamente assim, não temam. Então vamos lá. Continua. Tava lá, Deus mandando Moisés passar as informações, os códigos de conduta das tábuas dos 10 mandamentos. E Deus deixou tudo bonitinho lá com Moisés, botou o dedo dele lá, escreveu lá na tábua, e após escrever na tábua os 10 mandamentos, fez ele anunciar, ele declarar o que o rei, o que o exército tinha assim escrevido. E o seu exército assim escreveu, certo, de fato. E isso ocasionou que, quando ele se manifestou para falar com o povo de Israel, o povo de Israel ter noção com quem eles estavam lidando, né? Que eles precisavam manter o reconhecimento, manter o temor sobre ele, né? E ele, antes disso, tinha códigos de conduta, mas os 10 mandamentos foi a base para ser mantida e, através deles, ser instituído aquilo que melhoraria, ou seja, aprimoraria, não retrocederia, certo? De fato, ao recusar isso, Deus se manifestava, e ao não obedecer e duvidar da sua grandiosidade, da sua glória, o excelso se manifestava para falar com Moisés, para falar com o povo, diretamente. Quando ele se manifestou aqui, e nesse momento, começava a sair relâmpagos, uma trombeta de anjo tocava, o negócio era sinistro, em meio ao deserto. E nesse instante, o povo ficava com terror, temia. A palavra no grego original e mais próximo, que é uma tradução que é da Idade Média, em 1611, ela declara que eles temeram, ficavam aterrorizados, quando o Senhor se manifestava dos céus para falar com eles. Entendeu? E então via trovões, descia aquela nuvem lá, descia sobre o tabernáculo, e eles ficavam lá, e Moisés ali também lá presente, e aquilo começava trovões, relâmpagos, e começava a ter também a trombetas tocar. Olha que negócio sensacional. Trombeta, o toque de trombetas quando Deus se aproximava. Muito tremendo. Realmente não tem como ficar de pé, não tinha como não. E o povo de Israel, que era um povo que era bem nó cego, é o povo que Deus escolheu, mas tinha muito nó cego. A palavra nó cego quer dizer duro coração, que é cabuloso. É um povo cabuloso, e na época eles aprenderam muito com isso, tiveram a oportunidade de crescer com o próprio erro deles, né? É um povo que duvidava, ficava com o coração duro, e Deus ficava muito chateado com isso, com esse tal de proceder, né? Por ser o povo escolhido de todas as nações, mas era uma coisa que Deus pegava muito no pé de Israel, porque ele era um coração duro, eles duvidavam daquilo que Deus, da grandiosidade de Deus, né? A palavra nó cego tem esse sentido, esse sinônimo, mas assim, é uma palavra popular, mas assim, nesse instante, quando Deus se manifestava, ficavam muito aterrorizados. Aí eles pediam: Moisés, para continuar a história resumidamente, não vou aprofundar demais. Eles diziam: Moisés, fala tu conosco, fala tu com o Senhor aí e vem falar conosco. Nós não aguentamos essa presença, não. Eles ficavam aterrorizados, e Moisés declarava: não tenham medo, Deus veio para aprová-los. Por quê? Deus quer enxergar se você, por espontânea vontade, o reconhece, ou se você reconhece da maneira que ele se manifesta, como ele é. Entendeu? Resumindo a história,
Você escuta Deus por livre e espontânea vontade quando um representante fala através dele, para impor temor na sua vida, no seu coração? Ou você precisa que você caia no hospital, se acidente, alguém desapareça, ou você perca alguma coisa muito preciosa para você, ou você não tenha muito mais vida para poder escolher viver muito tempo? Entendeu? Foi o exemplo que Moisés falou: vim para prová-los. Deus se manifestou aqui quebrando o protocolo, certo? E ele espera antes, eu falei para eles, livre e espontânea vontade de reconhecê-lo. Quantos representantes de Deus estão hoje na terra falando, pregando nas ruas? São a sabedoria grita, já dizia o livro de Provérbios, a sabedoria grita nas ruas, nos pátios, grita para que todos os povos possam entender e reconhecer o nome do Senhor, né? Você o reconhece ele assim? Ou você precisa passar por algo que ele se manifeste na sua vida, que vai levar você a temer de maneira bem aterrorizante e desesperadora, que é quando você está numa situação bem difícil. Entendeu? O exemplo que Moisés falou aqui foi que, não temam, Deus veio para prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês. É assim que ele aperfeiçoa. Primeira parte, ele deixa você de livre e espontânea vontade se aproximar dele, reconhecê-lo como Deus e Senhor. E o segundo ponto é quando você não faz a primeira parte e ele se manifesta mesmo assim, quebrando protocolos. Por quê? Ele é Deus. Continuamos lá no capítulo 17 de Mateus. Versículo 17, Mateus. A transfiguração. Isso eu admiro demais, porque eis o excelso, certo? E eis o excelso em carne, como filho, o verbo eterno. A transfiguração do rei. Estavam três apóstolos com ele, os mais íntimos dos 12, certo? Então, eles viram algo que os outros não viram, e que ninguém viu, só eles viram. E a consequência foi o que eu falei no início da mensagem: temeram bastante. E continua: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e o irmão Tiago, que o levou em particular em um alto monte. Ali eles foram transfigurados diante deles, certo? Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, que me agrado, ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos mostraram no rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou e tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. Ergam-se deles os olhos e viram mais ninguém a não ser Jesus. Tremendo. Realmente confirmo, quando fala de medo, aterrorizar, fala de temor, tá? No original, tá temor. Eu tenho plena certeza dessas informações para vocês. É que as traduções brasileiras, elas variam um pouco, mas conforme a sua tradução, a sua editora. Mas a tradução mais próxima, que é a de 1611, que é a tradução mais próxima da original, né, do grego, aramaico e hebraico, ela retrata essa palavra, terror e medo, como temor, certo? Temor. Algumas traduções vão variar conforme a sua editora, mas a palavra base, como eu estou dizendo na mensagem, é temor, certo? Temor. Então, em Deus sentimos temor. No mundo, por meio de outras coisas e circunstâncias, sentimos medo. É isso que eu estou tentando explicar pra gente aqui, entender, deixar bem claro, certo? E vamos lá a história. Tava lá, Jesus chamou Pedro, Tiago e João, os 3 pilares da igreja. Chamou os 3, porque eram os 3 mais íntimos, mais próximos, que ele mais se transparecia coisas íntimas com eles. Deixava eles passar. Por quê? Porque deixava eles passar situações que ninguém outro mais via, somente os 3. Certo? Situações bem diferentes. Que os 12 não viam totalmente isso, mas os mais íntimos e próximos dele. Ele permitia estar perto dele para sentir, para ver e para ouvir. De fato, quando ele se levanta, ele vai para esse monte orar, né? Ele vai para esse monte lá, ele leva Pedro, Tiago e João. Pedro vê e chega lá Moisés e Elias falando com ele em espírito, meio transfiguração, em espírito. E quando ele enxerga isso, ele fica sem saber o que dizer. Aí ele pensa logo: ô rei, melhor fazer umas tendas, uma para o senhor, uma para o Elias, né? Uma para o Moisés, né? Ou não, rei? O que o senhor acha?
E é bom, não é bom não? Eu acho uma boa ideia. Mas totalmente sem saber o que estava dizendo, tentando achar algo para dizer. Tipo, você fica perplexo com uma coisa, tenta achar algo para falar e você não sabe o que vai falar porque você tá perplexo com o que tá vendo. É basicamente o que Pedro estava sentindo naquele momento, certo? E enquanto ele estava falando, uma nuvem resplandecente desceu, certo? E envolveu o espírito de Moisés, de Elias e do rei. E os 10 apóstolos estavam lá sentados. E na hora que esse espírito apareceu, era a voz do excelso, declarando: Este é meu filho amado, em quem me agrado. Minha tradução está em rime com prazo, né? Ouçam a ele ouvir. Nesse momento, Pedro sentiu um temor, foi o que eu falei no início. A programação que fica na nossa alma, e principalmente, especialmente na do judeu, foi ativada. Qual? O reconhecimento da voz de Deus. Eles aterrorizados ficaram. Na palavra grego próxima e na tradução mais próxima da Idade Média da última reforma, 1611, ela diz que eles ficaram temosos, se aterrorizaram e temeram. No caso, se ativou a programação que Deus colocou na nossa alma, que eu falei, após ter nos criado, mesmo tendo pecado, ele ficou lá pro resto da vida. Eu entendo hoje isso como assim. E nesse momento, eles se levantaram, eles se prostraram e temeram e reconheceram a voz do excelso, a voz de quem os tinha criado. Não é tremendo? Temor. O reconhecimento da voz, temor. Isso não precisou forçar. Pensou? Se Deus se manifestar? Não, exatamente. Mas na verdade, surgiu os dois. Tanto o rei, pelo que eles estavam vendo, como a manifestação do excelso, por ter se apresentado em uma nuvem, e eles ter ouvido a sua voz, que presenciou e manifestou em poder e grande temor. Então eu enxergo isso como que nossa alma tivesse esse pedaço de programa, como eu posso explicar? Um sinal, após manifestar-se o excelso, ser ativado. O reconhecimento daquele quem o criou. Toda alma tem, eu declaro. Toda alma tem, todo ser vivente tem. Por mais que ele minta, por mais que ele não reconheça, por mais que ele seja ateu, por mais que ele seja loucura na vida, ele reconhece quando se manifesta e é ativado isso na sua alma. Porque a alma foi criada por Deus. Então ele conhece ela todinha. Certo? Ela foi baseada na dele. E se ela foi baseada na dele, ela tem os códigos decodificados somente por Deus. Entendeu? Códigos decodificados que só Deus pode decodificar. E é por isso que quando ele se manifesta dessa forma, a alma reconhece totalmente quem é que está falando ali. Foi o que aconteceu com os apóstolos. Os 3 apóstolos se curvaram. Pedro não estava falando nada com nada. E na hora que ele foi fazer a perguntar ao rei, e eles se aterrorizaram. Não teve conversa, ficaram lá e sentiram a presença do excelso, falando para eles ouvirem o rei, o filho, né? E deixando bem claro que aquilo era real, né? Escutem, não é um sonho, é real, certo? Eu não faço sonho, eu faço realidade, eu vivo realidade. É o que Deus deixou claro pra gente. E de caso, eles foram aterrorizados, o rei se aproximou e falou, não temam, levantem-se, não tenham medo, né? Não temam, levantem-se. Ele veio mais uma vez para apaziguar e dizer, ei, essa voz vocês só ouviram por minha causa. E eu estou aqui com vocês. Levantem-se. Eu, o rei, declaro. Ele que essas palavras declarava e eles recuperavam a coragem e se levantaram mais firme e seguro, porque é o rei que intercede e o único canal que intercala para falar conosco, para interagir conosco e justamente mediar por nós. E ele mostrou isso novamente ali. Interessante. Ele acalmou e tranquilizou os 3 com a sua presença e o seu amor em proteção e mediação entre homens e Deus.
o Rei, o Verbo eterno. Continuamos no versículo João 6,67. Deus é mais. 6,67. 5,67. 6,67. Deixa eu ver aqui. Cheio. Vamos lá. Essa é uma passagem em que os apóstolos estão lá seguindo, porque na época que não seguia Jesus, era um monte de gente. Tinha uns 12 apóstolos que ele escolheu, certo? Mas tinha as mulheres, né? Tinha as mulheres viúvas, tinha exemplos, Maria, mãe de Jesus, tinha Madalena, né? Tinha a que foi contada com 7 demônios, tinha várias mulheres que seguiam o rei, né? E com os apóstolos. E tinha multidões que vinham também só para ver o que ele fazia. Era engraçado, só para ver o que ele fazia. E dessa parte, quando ele dava sempre coisas bem salgadas, ele dava também a água para alimentá-las, né? Para deixá-las matarem a sede. Só que outras multidões, em outro resumo, queriam doce. Achavam que ele era também doce. Ele não era doce. E quando ele deu uma palavra dura sobre algumas coisas a respeito do pão da vida, que ele era o pão da vida, umas palavras bem fortes, né? Que eles não conseguiam entender praticamente, mas só os apóstolos entendiam porque o rei explicava. Isso ele só explicava só quem estava andando com ele e estava em prontidão, em tudo que via, tudo que fazia, tudo que ouvia. E essas multidões pararam de seguir ele. Ele falou uma palavra bem dura que escandalizou elas. Mas eram verdade, rei, era mentira? Não, só que ele precisava prová-las. Foi o que Deus fez aqui com Israel, lembra? Exatamente. E quando ele falou algo muito firme, foram embora, né? Eles disseram, duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Falaram isso. Aí ficou olhando e né? Tá certo. Aí conforme saíram-se da sua presença, esquecer. Agora é engraçado, como é que o cara se esquece de um avivamento? Só quando ele é momentâneo. Então ele nunca foi permanente. Porque o avivamento é o toque de Deus. E como é que se esquece do avivamento? Eu pergunto, só quando ele é momentâneo, ou seja, quando ele me satisfaz no momento. Mas quando ele é permanente, porque o momentâneo vai embora. Eu sinto agora, daqui a amanhã eu não posso sentir mais. Mas o permanente é a confissão. É o reconhecimento do temor de Deus, a sua voz, a sua originalidade, né? A sua soberania. Foi o que os apóstolos fizeram aqui. Quando todo mundo saiu, os apóstolos enxergaram e disseram... Os apóstolos chegaram e disseram... Oxê, o rei perguntou a eles e disse... Oxê, vocês não querem não? Não querem não? Aí Pedro, que se posicionava como um bom líder... Já por ser mais velho, por ter mais direção, por ter se casado e tal, ele já tinha muita... além do seu lado sanguíneo, né? O seu lado sanguíneo, o seu comportamento, o seu temperamento, ele já se posicionava de uma forma diferente, sempre. Por isso recebeu o cargo maior na igreja, fato, né? Direção e também graça. Mas assim, ele se impressionou nesse momento, pelos apóstolos, que disse, rei, pra onde nós vamos? Só tu tens palavras de vida eterna. Se a gente for com esses aí, vamos morrer. Não vai servir de nada o que a gente fez, o que a gente andou, o Senhor, o que a gente viu, o que a gente ouviu. O que vai ter sido útil ter passado esse tempo. E não continuar até o fim. Tremendo. Tremendo. Pedro reconheceu isso e falou, só tu tens palavras de vida eterna. Nós temos e sabemos que tu és o Santo de Deus, aquele em que o excelso enviou. Após ele fazer isso, o rei declara, pra você ver, quem eu escolho, eu escolho. Não foi 12? Foi 12. Foi 12. Então quem eu escolho? Eu escolho. Ele sabe quem vem até ele, quem permanece, quem não permanece e quem vai até o fim. E ele declara com essa frase, quem eu escolho, eu escolho. Ele sabe quem escolhe. Ele sabe com que tipo de poder ele vai dar a alguém, conforme a sua genealogia ou temperamento que vai ser harmônico e útil para tanto influenciar outros da mesma maneira, como ele fez aqui, posicionamento de Pedro, como também aprender através dos seus erros, que foi a parte da questão do negar, né?
e fez com que ele crescesse muito mais. Depois que ele negou isso e recebeu perdão e fez com a confissão das 3 palavras de negação que ele tinha feito no início. No final, quando estava prestes a se crucificar, né? De fato. E é um exemplo porque ele negou para 3 vezes Jesus, né? Na hora do Calvário e depois pegou, quando recebeu o Espírito Santo, com intrepidez, pregou para 5.000 e se batizaram 3.000. Bom, eis o que Deus fez o cara crescer através disso. Tremendamente, né? Então, a ideia, para não fugir aqui rapidinho, já vou entrar no outro assunto, a ideia aqui que eu quero deixar é que o reconhecimento por espontânea vontade é o mais lindo de Deus, que Deus mais se alegra, cara. É porque ele aguarda isso, ele nos fez para isso. Quando ele fez Adão, ele fez para isso. Ele não fez para só Adão ficar com medo, porque Deus vai bater nele. Não, ele fez para Adão sentir respeito, sentir amor pelo pai que tinha, quem o tinha criado, né? Então, não foi só pelo respeito, não foi só se você não fizer isso, se você não fizer o que eu quero, você vai apanhar. Não, Deus fez um homem de maneira bem sóbria. Pô, ele é um ser sóbrio, ele é um ser racional. Fez um homem também racional porque, tipo, não cabia Deus nos segurar por conta com somente consequência, certo? Porque a consequência é uma direção do que ele dá e código de conduta para se viver. Mas não é uma obrigação eu escolher viver ou não, certo? Desde o princípio foi isso, mas então que o homem adquiriu o conhecimento do bem e do mal, certo? Fato. Após não ouvi-lo, nem não escutá-lo. Eu vou falar isso já. Mas assim, o que ele achou de lindo e perfeito, o excelso, eu vejo no céu ele na glória e veio o rei ali naquele momento enxergando que o rei fez a escolha, quem o rei escolheu para permanecer até o fim, menos o filho do diabo, que estava destinado a traí-lo, certo? Mas o incrível é isso, é que ele viu a confissão do reconhecimento da sua autoridade e do reconhecimento em temor das suas palavras. Só tu tens palavra de vida eterna. E ele reconheceu isso. Eles reconheceram, Pedro através dos 12, falou pelos 12 que reconheciam isso. E o que eu quero deixar claro é isso. O povo de Israel, são 2 pontos diferentes nesses 2 textos. O povo de Israel reconheceu através do temor. A parte de Deus se manifestava para eles. Ele pediu para Moisés falar com o Senhor, e o Senhor falar com Moisés e Moisés falar com eles. E aqui, o que eu achei mais incrível é quando a casa parece estar caindo, está começando as coisas a dar errado, e por livre e espontânea vontade, Deus vê da gente, ainda assim, um reconhecimento. Né? É o reconhecimento, né? Porque naquele momento, um exemplo, é quando você é provado, que você mostra, quando você